Olá, seja bem-vindo ao Café com Tico. Aqui a gente bate um papo toda semana para ouvir histórias e para contar histórias. A gente conversa com pessoas que ajudam a construir as nossas cidades e também o nosso Paraná. E hoje o bate-papo é muito especial. Nós vamos conversar com um empresário, com um líder, com um empreendedor e também que acaba de assumir a presidência de uma das associações mais importantes do nosso país, a Associação Comercial do Paraná. Mas antes de falar com ele, nós vamos pedir o nosso café. Isso mesmo, hoje nós recebemos o Paulo Sérgio Mourão, o presidente da Associação Comercial do Paraná. Mourão, posso te chamar assim, Mourão? Claro, Tico. Seja bem-vindo, então, a esse Café com Tico. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo, sobre a Associação Comercial do Paraná e contar a tua história também, né, Mourão? Sim, vai ser uma alegria estar aqui hoje, porque... aliás, seus ouvintes que fiquem aqui, que eu acho que nós vamos se divertir muito, com muitas histórias para contar sobre a associação comercial, sobre a minha caminhada até chegar a esse desafio novo. Mourão, antes da gente falar até da associação comercial, desse desafio que você está enfrentando esse ano, né? De substituir o Antônio De Geroni, que foi um grande presidente da Associação Comercial do Paraná, a gente quer falar um pouquinho da tua história, né? Você tem um sotaque meio diferente, né? Aonde que nasceu o Mourão? Então, a minha família, ela é paranaense. A minha mãe nasceu em Castro, né? Nós temos, inclusive, um rancho lá em Tibagi, na beira do rio. Então, ainda mantém essa? Mantém a casa, até já está convidado para conhecer. Quem foi lá sempre gostou, né? Os Mercer do Tibagi são meus parentes, a gente é do ramo dos Mercer ali do Tibagi. E meu pai é curitibano. Até a história do meu pai é muito bacana, que meu bisavô tinha uma construtora que construiu o prédio principal ali da Federal, participou do projeto Palácio Avenida, então ele atuava nesses prédios clássicos assim, que é o Bortolo Bergonça. A família do teu pai, então, tem origem aqui em Curitiba, é isso? Exatamente. Esses são italianos que vieram, exatamente, vieram ali por Antonina, por Morretes e ficaram aqui na região. E eu nasci no Rio de Janeiro, sem ter um parente sequer no Rio de Janeiro. Mas daí os pais se conheceram, casaram e foram morar no Rio de Janeiro? Foram morar no Rio. A gente tinha negócios do Rio na época, meu pai trabalhava lá e meu avô era militar. E no Rio de Janeiro era a área dos militares naquela época. Eu nasci em 1960, 66, desculpa. Então, você, nessa época, o comando maior do Exército ficava no Rio de Janeiro. E aí você teve a infância no Rio de Janeiro? Passei no Rio até os 17 anos. Até os 17 anos. Estudei em colégio de padre lá, o famoso Santo Inácio dos Jesuítas. Aí voltei para Curitiba porque o pai da minha mãe faleceu. Então minha mãe falou assim, chega de Rio de Janeiro, vamos voltar para Curitiba. O teu avô faleceu, e tua mãe falou, agora quis voltar para ficar com a minha avó e tudo mais. Da família. Daí a gente mudou totalmente, né? Tanto que meus irmãos ficaram por aqui também, né? Direto. Então em 83 a família voltou para Curitiba. Só que daí eu me formei em Curitiba, fiz a primeira turma de Ciência da Computação da PUC. Ciência da Computação. Era a primeira turma no estado, assim, de curso superior. E daí fui trabalhar em São Paulo, na IBM. Mas isso você tinha quantos anos? Tinha 23 anos, 23 anos. E esse foi o teu primeiro emprego, né? Não, eu já era empreendedor. Na faculdade, eu montei uma empresa chamada Gênesis Sistemas, com o Gustavo Moleta. Filho do Haroldo Moleta, que era suplente do Maurício Frutti, ele estudou comigo. Era um cara excepcional em programação e tudo. E a gente automatizou todos os cartórios de Curitiba. Já antes da formação. Antes da formação. Mas já nessa área de computação que você estava estudando. E já venderam o serviço, já estava empreendendo. Já estava ganhando dinheiro. E, inclusive, criou-se uma central única de cartórios na Marechal Floriano. O sistema era a gente que mantinha aquele negócio funcionando. Tá, mas daí por que você, depois de formado, resolveu aí trabalhar de empregado e não continuou o negócio? Parou com o negócio? Na realidade, ali foi uma mudança de
Eu sou o mais novo da minha família, por isso que eu sou mais agitado, né? Normalmente o mais novo é aquele que fala assim, opa, deram para A, deram para B, e o que sobra para C, né? O mais novo é o que apronta mais tem que também. correr mais, né? Que fala assim, eu vou ficar atrás desses caras, né? E daí meu pai falou, ó, nosso negócio é móvel, a gente tem fábrica de móveis que está com meu irmão hoje em dia, distribuidora que está comigo, né? Tem o escritório de projeto do meu irmão, o Eduardo Mourão, arquiteto. Então meu pai falou assim, olha, o negócio de tecnologia é muito novo, abriu um concurso na IBM, que na época era a maior empresa do mundo, não é nem de tecnologia do mundo, era a maior empresa do mundo. Vai lá, faz o concurso. Aí eu fiz o concurso, passei e me convidaram para ir para São Paulo direto. Então foi aí, era a chance também de sair de casa. Na nossa época lá... Que a gente tinha essa vontade de ser independente. A gente sempre quis, né? Sair de casa e ter um carro, né? Hoje o pessoal não quer nem sair de casa e nem ter carro, né? Então, mas naquela época era o sonho de qualquer jovem, né? E daí você foi na IBM e parou com a empresa daí? Daí eu saí da empresa, deixei para o Gustavo. Isso foi antes de ter Serasa, para você ter ideia. Então, e daí fui seguir minha carreira de executivo. E ficou nessa carreira? Aí fiquei lá por 14 anos. 14 anos em São Paulo. Quase 15 anos, casei, né, com a minha mulher hoje, que eu tô com a Rita completando, putz, a vida, 36 anos já junto nessa caminhada, indo para o 37º. E daí o que eu fiz? Então logo que chegou em São Paulo, você conheceu a Rita. Como é que foi? Um ano depois, 1 ano e meio depois. E o que a Rita... Eu tinha uma prima lá que era distribuidora do Boticário. O Boticário, antes de distribuir diretamente, ele tinha um distribuidor lá, e era essa minha prima. E até me ajudou muito no começo lá. E a tia da Rita tinha lojas do Boticário em Bragança Paulista. Daí foi um arranjo assim de... apresentou? Cupido de um lado, cupido do outro. Mas putz, a Rita é sensacional. Tem uma relação com ela assim que... paixão pra cá, paixão pra lá. Mas vocês conheceram, começamos a namorar, fomos morar junto, daí casamos. E hoje temos 3 filhas. 2 já moram em São Paulo e uma está aqui. Mas daí você tiveram as filhas em São Paulo, porque você ficou quanto tempo em São Paulo? Tivemos 2 em São Paulo, exatamente. Quanto tempo que você ficou em São Paulo? 14 anos e meio, quase 15. Anos e meio. Você tinha, quando casou, uns 20... Tinha 24, 25 anos. 25 anos. Isso. Daí ficou em São Paulo e daí... E a Rita continuou... Com a questão do Boticário. Quando nasceu assim, a Rita trabalhava em banco. Em banco. A família dela que tinha lojas do Boticário. Daí a Rita sempre trabalhou no mercado internacional de bancos, era Bank Relation. Ela captava dinheiro do exterior para trazer para o Brasil. Para operações estruturadas, né? E daí como é que foi essa conexão para voltar para Curitiba? Para voltar foi quase que uma chantagem da minha mãe. Minha mãe já tinha a fábrica de móveis, tinha marmoraria, fundição. E a minha mãe falou assim, já estou mais velha, o teu irmão, ele cuida mais da área comercial, você não quer voltar para Curitiba, assumir os negócios e tudo mais. Então, foi um rearranjo. Eu já estava tendo a minha 2ª filha e eu falei, opa, acho que eu vou voltar a empreender de novo. E eu estava numa posição muito confortável na IBM. A IBM tinha 8 unidades de negócio e eu tinha uma das unidades que era Bancos Internacionais e Seguros LA. Era uma unidade nova que foi criada na área de finanças. Era um desafio grande. Eu trabalhei lá na IBM 8 anos na área de governo e mais quase 7 na área de finanças. Estava tranquilo na IBM, estável? Estava. Isso. Mas eu acho que esse meu espírito assim, irrequieto de querer novidades, Eu, quando trabalhava na IBM, eu já tinha uma loja de móveis lá. Hoje eu tenho imóveis em São Paulo que eu comprei quando morava lá. Você tinha uma loja de móveis. Uma loja você seguiu o que a tua família fazia aqui, você abriu uma loja de móveis. Abri uma loja para poder manter um relacionamento. Então não foi do nada que eu voltei para Curitiba. Você tinha o contato com o pessoal... Tinha um vínculo, exatamente. Vínculos dos móveis, isso? Com outros fabricantes, com fornecedores? Sim, com clientes finais, porque a gente expandiu o negócio que o meu irmão criou, foi ele que criou, claro. Aqui foi, vamos montar uma loja em São Paulo para poder também participar junto com a família. Então, foi natural essa volta para Curitiba, né? E essa loja, então, o móveis foi o teu irmão que começou aqui, não foi o teu pai? Meu pai começou com uma marmoraria, né? Junto com a minha mãe, com o meu irmão,
né? E o meu irmão que fez a expansão, teve a loja lá naquele shopping em frente à Copel. Depois, porque quando a gente começou, não tinha essa montoeira de lojas no mercado. Eram poucas. Eram poucos profissionais de mercado, eram poucas lojas, muita coisa era feita ainda sob medida para os clientes. E aí o mercado foi crescendo. Quando a abertura do mercado, principalmente, eu acho que daí teve aquela aumento de comércio nesse segmento. E o teu pai também foi para a área dos móveis, junto com o teu irmão? Meu pai foi para a área dos móveis. E daí quando a tua mãe te convidou para voltar, o teu pai... Meu pai faleceu com 54 anos. Jovem? E aí o meu irmão, ele teve essa função de cuidar dos negócios, para poder, né, manter minha mãe, manter a família. Ele virou, né, a pessoa que mantinha a família toda ali, com exceção do meu núcleo, né, que eu fui morar fora, montei um núcleo diferente com a minha esposa, né. Daí a tua mãe então fez esse convite, o desafio, venha para cá, fica perto da gente. Era uma forma de estar a família toda junta de novo. Foi um momento muito bacana, porque a gente começou também a montar, foi quando a gente montou a distribuidora, montamos lojas na Bahia, montamos outra loja aqui em Curitiba, começamos a participar de feiras de mercado, né? Virei vice-presidente da Associação Moveleira no Brasil de Móveis de Médio e Alto Padrão, que é a BIMAD, que hoje eu sou presidente também, mantive a presidência. Dessa associação. Essa associação hoje é a principal referência na América Latina da atividade de móveis de médio e alto padrão. A gente faz 2 feiras em São Paulo, no São Paulo Expo. A gente faz feira em Miami, faz um evento em Milão e provavelmente agora um evento também em Buenos Aires, que voltou a comprar forte do Brasil. E essa associação reúne fabricantes ou vendedores? Só fabricantes? Fabricantes e distribuidores de produto, né, do segmento. A gente tem o maior programa de clientes VIPs do Brasil. A gente paga passagem e estadia para mais de 1.000 lojas no Brasil e do exterior que participam do evento, de rodadas de negócio. E quantas empresas são associadas nessa? A gente varia entre 180 e 170, porque depende de caber na feira, no pavilhão. A gente ocupa o pavilhão inteiro em janeiro e daí meio pavilhão em agosto. A gente tem quase 200, então, fabricantes de móveis no Brasil, mas é isso que a gente pode falar? Não, a gente tem mais fabricantes. Aqui nesse segmento de alto padrão, ele é mais restrito. Mas é um segmento que movimenta aí numa feira, assim, porque você vende na feira e depois tem a reposição, né, contínua, né? Mais de 2 bilhões aí de resultado. O movimento considerável, feira, né? Exatamente. Morão, para a gente fechar um pouquinho essa tua trajetória de ir para São Paulo, voltar para Curitiba, e daí a Rita, nesse momento desse você falar para a família, vamos voltar para Curitiba, daí a Rita parou com a carreira no banco também? Então, esse foi o maior desafio. E aí foi um momento muito interessante na minha vida com a Rita, porque eu assumi uma responsabilidade. E eu acho que está refletida nesses 36 anos, não pela responsabilidade, mas naquele momento eu tinha certeza que eu queria permanecer casado com a Rita, né? Porque eu falei, eu vou dizimar a carreira dela, porque a função que ela exercia lá em São Paulo não tinha aqui. Não tinha como ser transferida. Não, nem no HSBC, porque o HSBC naquela época, esse tipo de operação era em São Paulo. São Paulo sempre foi o local onde os bancos tratavam linhas de crédito, a mesa de crédito, então, esse tipo de coisa ficou muito restrito para ela. Eu falei, eu vou dizimar a tua carreira, mas assim, nós vamos ter uma vida muito bacana em Curitiba como tivemos, né? Tá certo? A gente cresceu profissionalmente, cresceu também financeiramente, obviamente, e então foi um arranjo, mas o arranjo, eu acho que ela contribuiu mais do que eu nesse momento aí. E ela, então, concordou de vir para cá? Concordou de vir. Aliás, ela falou, nós só vamos se eu te for no primeiro momento também. Para vir junto. Para vir junto. Se for, vamos junto. Assim, não vamos dar chance ao azar, né? Tá certo? Sim, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Vai todo mundo. E ela veio e daí ela também começou a ajudar na empresa. Não, ela foi trabalhar no HSBC inicialmente, né? Daí pegou a área de comércio exterior, né? Pegou a regional Santa Catarina e Paraná, e depois ela saiu, que eu viajava muito, eu ia em todas as feiras da China, da Singapura, ali da Filipinas, Indonésia. Daí eu falei, eu viajava com meu irmão e a Rita não podia ir,
né? Então eu falei, ó, Rita, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a gente, né? Então ela ficava nas lojas, eu ficava na fábrica, o Eduardo ficava com a parte comercial também nas lojas e tudo mais. Então foi um começo, né? Assim, e funcionou muito bem durante um período. Aí depois vocês dividiram com o irmão? Ao longo do tempo, aí os interesses vão mudando, né? Minhas 2 filhas, estava já com 2 na faculdade, mais recentemente, mais uns 2, 3 anos, a gente separou os negócios, mas a gente continua, né? Trocando figurinha, cada um na sua forma de ver o negócio. Porque nossas filhas não quiseram seguir com esse comércio. Elas estão entrando em outras atividades. O setor moveleiro ele tem essa característica. Não tem sucessão. Então as lojas nascem, chega um período que elas... Não conseguem fazer a sucessão familiar. Não conseguem fazer a sucessão familiar. A maioria delas, elas têm uma vida e depois elas desaparecem do mercado. E hoje a Rita é fundamental, porque a tua agenda hoje é muito corrida, né? Olha, eu só consigo ser presidente da CP porque a Rita está me auxiliando lá. Porque eu continuo com a distribuidora de imóveis agora, com a redução da taxa do dólar, voltou a compensar fazer importação, porque durante a pandemia eu tive que refazer o meu negócio. Durante a pandemia, um contêiner que custava $1.000 passou para 10. Aí um contêiner de $30.000, 10 é o frete, inviabiliza. Daí eu montei uma montadora de imóveis, né? Fui para um segmento de área externa, antes a gente operava em área interna, e comecei a contratar artesãos para fazerem os produtos para mim. E agora estou voltando novamente à importação. Então, assim, até eu ia te perguntar isso, dentro dessa tua área, né, empresarial, de empreender, qual o maior desafio? Foi a pandemia? Ou teve outro momento que você achou assim, olha, eu devia ter ficado em São Paulo, devia ter ficado na IBM? Teve algum momento que você pensou nisso? Teve. No primeiro momento, a IBM, quando eu entrei na IBM, na minha turma, entraram 7 caras do ITA. Eu era o único do Paraná, que era da PUC Paraná, daí tinha um da Federal, um de Santa Catarina e 2 da Federal do Rio Grande do Sul. Que o ITA é um dos mais difíceis. Exatamente. A IBM era um emprego que era um sonho. Ela era a maior empresa do mundo e quando eu saí 14 anos depois, ela já não era a maior do mundo. A Coca-Cola cresceu muito, algumas delas, mas ela era a maior empresa de tecnologia do mundo. Tanto que naquela época, pré-globalização, o pessoal falava assim, não, você não é mais um brasileiro, você não é mais um americano, você é um IBMista. Tá certo? A gente tinha assim um acesso... Era do mundo. Exatamente. Você podia estar aqui, trabalhar na Europa, voltar. Eu ia muito para os Estados Unidos, porque, né, tinha reuniões, LA ficava em Miami, por exemplo. Então, todo mês ia para lá, cada 3 meses, tinha eventos de tecnologia, eventos de soluções de negócio. Então, mas isso deu uma bagagem muito grande para enxergar as coisas diferentes. Eu sempre falo para as minhas filhas, olha, vão trabalhar numa empresa grande. Fiquem lá, cresçam, depois vocês vêm e montam o negócio de vocês. Quando a gente monta um negócio direto, você tem uma visão muito única só do seu negócio. Você não sabe a hora de você fazer a mudança. E eu acho que agora com a tecnologia está acontecendo muito isso no mercado. As empresas não sabem a hora de se reposicionar e como se reposicionar. Aí perdem tempo e acabam perdendo momentos importantes. Isso, exatamente. De ser redirecionar. Redirecionado. Então, e na pandemia, como você comentou, então, primeiro teve o primeiro momento que você sai de uma empresa com alto grau de conhecimento e vai para um chão de fábrica. É outro contato, é um contato mais humano. Tem o outro lado de ser mais humano, porque numa empresa grande você tem concorrentes, você tem equipes, você tem um ambiente, né, totalmente diferente do que o chão de fábrica. Mas no chão de fábrica você senta, faz uma costela, né, conversa com o cara. Também, é mais né? Coração. Né? Mas o conteúdo é diferente, né? Você mais ensina do que você aprende. Você aprende para a vida, não para o negócio, né? E depois teve uma segunda fase que a pandemia realmente afetou muitos negócios. Eu acho que todas as empresas tiveram um baque nisso daí. E aí você fala assim, puxa, por que eu não fiquei lá, né? Na IBM? Né? Mas
passageiro. Você chegou a pensar assim, anos depois, quando veio a pandemia. Porque todos se eu tivesse na pandemia, não estaria passando essa Chico, quando eu entrei momento. na IBM, tinha um negócio chamado reserva de mercado, que ficou aí mais de 10 anos. Então a IBM foi uma empresa que não mandou ninguém embora na época. E quando eu entrei na IBM, tinha recém acabado a reserva de mercado, e a IBM resolveu ir ao mercado contratar. Foi em 88, 89. Eu já entrei numa das últimas turmas em 89. E todo esse pessoal foi feito um processo de seleção muito desafiador, onde veio pessoas de IME, de ITA, da USP, da Federal daqui, da PUC, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, todas essas pessoas viraram vice-presidentes da IBM. Eu cortei minha carreira antes, eu já estava num patamar que eu podia dar um salto maior. Lá em cima, grande diretoria. E uma empresa como a IBM, eu fiz curso em Harvard, em Buenos Aires, tinha um negócio chamado President Class. Essas empresas que elas fazem, elas começam a avaliar as pessoas que têm chance de crescer na carreira. E na IBM tinha um programa chamado President Class, que são o quê? Não é que o cara vai virar presidente, mas ele pode virar diretor, pode virar vice-presidente, ele vai virar um executivo da empresa. E você vai fazendo treinamentos diferenciados, MBAs e tudo mais, para você poder atingir essa condição de ser levado. Exatamente. As coisas não acontecem por acaso, assim, agora o Mourão vai ser presidente. Não, ele vai sendo criado ao longo do tempo de carreira, vai sendo direcionado para um treinamento específico. Isso aqui. E você falou, Mourão, agora para a gente entrar na ACP, né? Que você foi dentro do teu negócio de imóveis e tal, foi, né, participando dessa associação, dessa entidade a nível nacional. E quando é que você foi participar na ACP, na Associação Comercial do Paraná? Como que foi teu ingresso na Associação Comercial do Paraná? Logo que eu cheguei aqui em Curitiba, até como minha família em 83 veio para Curitiba e ficou, né? Eu fui o único que saí de Curitiba para depois voltar novamente. Eu voltei em 2002 para cá, né? Quando nasceu a minha segunda filha, a Duda. Eu tenho a Ana Paula, que era para ser Paulo, então virou Ana Paula. Ana Paula. Ia ser Paulo Henrique, Paulo Roberto. Eu ia ter o time de futebol, que eu sempre gostei muito de futebol. Daí a segunda virou Maria Eduarda, por causa do meu irmão. E daí quando nasceu a terceira, que já é curitibana, eu falei, não, vamos ter mais um agora em Curitiba. Daí veio a menina. Eu falei, não, então tá bom. Daí veio a Maria Júlia. Mas quando eu vim para cá, eu fui trabalhar com móveis e daí eu comecei a me envolver com um negócio de família. Para você botar uma pessoa a mais, você precisa criar novos espaços para você. Concorda? Senão você vai poder crescer, tem que... Sim, porque todo mundo já tem sua renda, né? Fala assim, vai entrar mais uma boca aqui, como é que vai fazer? Sim. E aí eu comecei essa expansão com feiras de móveis, que foi o Salão de Gramado lá, né, no Rio Grande do Sul. E daí a gente mudou, porque o meu irmão sempre teve um escritório de arquitetura muito grande. E a fábrica, ela trabalhava para ele, exclusivamente para ele, e algumas empresas que compravam. Aí quando a gente entrou no mercado de imóveis em feiras, daí você começou a criar uma carteira nacional, né, e na América Latina para venda de imóveis. Então eu participei dessa expansão. Daí teve a necessidade de fazer a importação, porque daí o dólar era 2 para 1, 2,5 para 1, era muito vantajoso você importar naquela época. E a indústria brasileira ainda era deficiente de vários tipos de produtos. Então foi um momento muito bacana de expansão, né, Curitiba ainda era uma das capitais mais baratas do Brasil. Havia muita oportunidade de negócios aqui, de compra de imóveis, de compra de negócios. Então foi uma temporada muito rica, assim. E daí esse convite para a Associação Comercial do Paraná, como é que surgiu? Então, e daí nesses movimentos assim de envolver empresários, eu conheci o Marco Peixoto, que na época era advogado da APRAS, na época era ele era casado com a Manuela Zenf, e o Rui Zenf sempre foi um grande parceiro da CP. E daí eu entrei pelas câmaras setoriais, fui convidado, o Virgílio na época era o presidente da CP, e houve uma expansão das câmaras setoriais. E aí eu montei a Câmara Setorial de Imóveis e Decorações.
E isso quando que foi, mano? Mais ou menos 20 anos, porque veio o Virgílio. Foi quase no início que você voltou para Curitiba, é isso? 2 anos depois que eu voltei para Curitiba. Entrou na ACP criando pelas câmaras câmaras setoriais, né? Que é da onde veio o Camilo Turmina, veio o presidente De Geroni. É um grupo que vem com uma cabeça diferente, que a gente opera dentro do mercado, trabalha no mercado, sente as dores do mercado, né? Então a gente consegue representar melhor o associado. Então, aproveitando você falando de câmaras setoriais, né, a ACP ela tem diversas câmaras setoriais que representam setores. E daí aí tem pessoas que fazem parte dessa câmara para trazer essa discussão para a ACP. Cada setor. Exatamente. Inclusive, nesse mandato, o que eu estou fazendo? Nós fomos a Maringá, né, ver o modelo do CODEM, que é um modelo famoso lá de entidades privadas que geram projetos de qualidade para ofertar para a prefeitura, né? E eu estou pegando as câmaras setoriais, né? Vou pegar um andar inteiro da CEP para destinar às câmaras setoriais. Eu vou fazer as câmaras setoriais operarem tecnicamente. Né? A FIEP já tem um projeto parecido, mas é focado em infraestrutura, em energia. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os diversos setores de negócio né, que existem no Paraná. Então, por exemplo, contabilidade, economia, pet shop, farmácia. Todos que se puderem ter uma representatividade com pelo menos 10 empresários, que a gente possa discutir o setor. Então, eu vou estimular isso, uma discussão madura de cada tipo de atividade comercial. De segmento e tal, e para apresentar propostas. Gerar projetos que sejam úteis para o segmento e para a cidade, né? Para o Estado. Para as cidades. E a ACP hoje está em todas as cidades do Paraná? Sim. Como é que a gente faz? A ACP, ela foi criada há mais de 135 anos atrás, menos de um ano depois da proclamação da República pelo patrono do comércio do Paraná, que é o Barão do Cerro Azul, tá? Que foi um grande industrial do passado, o maior exportador de erva mate do país. Era uma pessoa que estava muitos anos à frente na sua época. Então ele começou com o associativismo já naquela época, juntando os grandes empresários para poder fazer o desenvolvimento da cidade e do estado. Como ela foi criada como Associação Comercial do Paraná, a gente atua no estado inteiro do Paraná. Politicamente a gente atua junto com a Prefeitura de Curitiba, porque a gente faz parceria com entidades nas cidades do interior, então a atuação política com as prefeituras ficam com essas associações. O que a gente faz é um hub de negócios, onde a gente viabiliza essas associações através de soluções que a gente oferta para os associados. Então, a ACP ela está presente em todas as cidades com essas associações comerciais que são filiadas à ACP. Nós temos um fórum de entidades parceiras e, além disso, eu também tenho um time de vendas para suportar essas entidades. Então, hoje eu tenho 17 pessoas que são ACP, também espalhadas nas diversas cidades, Cascavel, Maringá, Londrina, Paranavaí, o Moarama. Para dar suporte para essas associações comerciais. E que tipo de serviço que essa associação comercial presta daí pro comércio da cidade? Né? A ACP, ela é dona de um negócio que todo mundo lembra, que é o CEPROC. Né? Vamos CEPROCar o cara. Uhum. Então, como é que surgiu o CEPROC? O CEPROC surgiu da necessidade das grandes redes de varejo, né? Qualificar o consumidor. Na época tinha cheque, né? Uhum. Então, como é que eu vendo para um cara? Então, eles começaram com o CEPROC, e depois veio o videocheque, que vocês checavam a condição do comprador, você podia dar crédito ou não para ele. Estava vivendo na praça ou não, é isso? Exato. Aí, uma certa altura do campeonato, a CP pegou o CEPROC e nacionalizou ele, que foi através da Boa Vista Serviço, junto com o CDL do Rio Grande do Sul, a Associação Comercial de São Paulo e o CDL do Rio, a CDL de Porto Alegre, na realidade. Então, essas 4 entidades montaram a principal base nacional, tá, para fazer consulta de birô de crédito. Informação de consulta. E, recentemente, a Boa Vista foi comprada pela Equifax. Então, o grande serviço que a CP tinha, que era o CEPROC, se transformou no birô de crédito, que hoje é a Equifax.
Então, só que isso gera uma receita, mas ele não tem capilaridade, até pela digitalização da economia, o cartão de crédito. Então, hoje eu tenho mais de 40 mil associados espalhados no território inteiro do Estado. Quero, se Deus quiser, ter 100, 200, não pela vontade de ter, mas assim para poder ajudar o maior número de empresários possíveis. A análise de crédito através de birô, ela fica muito restrita a empresas atacadistas, a fabricantes, a empresas financeiras. Nas maiores, isso. Exatamente. Então, o que a gente fez? Durante a gestão do De Geroni, onde eu atuei como vice-presidente da área comercial, eu tive a liberdade de estruturar uma área comercial que hoje é muito importante para a gente chama de novos negócios. Os novos negócios são exatamente as soluções que atuam no dia a dia dos associados. Então, lá eu tenho soluções para recursos humanos, eu tenho soluções para finanças, eu tenho soluções, né, genéricas. Então, por exemplo, eu tenho desde uma faculdade do comércio que eu entrego um curso grau 5 no MEC de qualquer tipo de gestão comercial. Eu tenho pós-graduação, eu tenho a escola do comércio, que são cursos mais curtos, né? Vamos fazer um curso para melhorar a paginação das vitrines dos comerciantes. Eu estruturo na escola do comércio e oferto para as pessoas, né? Eu tenho lá emissor de nota fiscal e gestão financeira da empresa. Sistema, isso? Sistema para eles também. Mas a preços assim, enquanto o cara hoje paga 400, 500, R$1.000, o nosso custa R$99. E isso a CP aí fornece pros associados, isso. E para as associações, porque tem um associado que é o associado individual, o comércio, então, e a associação comercial também, né? Então o que a gente faz? Os nossos parceiros hoje são associações comerciais das outras cidades, sindicatos de lojistas e CDLs. Nós temos os 3 tipos de entidades. Nós também temos parceria com outros tipos de entidades, por exemplo, a entidades laborais, assim, de categorias. Então, a ASBEA é nosso associado, né? Então, o que a gente procura? Através de entidades, atender os associados dessa entidade e ajudar elas não só a se monetizarem, como também aumentar a sua base de associados. Eu, como associação, não posso vender no mercado direto. Eu tenho isenção fiscal, né? Tenho um benefício para atender os associados de determinado, né, tema. Então, a associação comercial ela só pode prover serviço para associados. Associados da Exatamente. ACP. Então, por exemplo, tem uma associação comercial em Paranaguá. Sim. Essa associação, ela se associa à Associação Comercial do Paraná e ela vai poder entregar esses serviços para os comércios de Paranaguá. Eu faço um convênio com a Associação de Paranaguá, por exemplo. Não obrigo que os associados dela se filiem a mim, pagar 2 mensalidades, e através dessa entidade mãe, ela pode fornecer os serviços para os seus associados. Para o comércio, quer dizer, ajudar o comércio, por exemplo, os comércios de Paranaguá pode ser ajudado pela Associação Comercial de lá. Sim. Isso, e ofertando todos essas vantagens deles. Que você falou, desde de sistema para fazer emissão de nota fiscal, diversos cursos, faculdade, tudo isso. Microseguro, nós temos, por exemplo, um plano de saúde da Unimed, para mês, inclusive, para pequenas empresas, a partir de 2 vidas, com uma redução de tarifa em 15%, que normalmente é oferecida em mercado. A associação se preocupa em ter grandes parceiros e ofertar uma vantagem para o associado. Indo para São Paulo agora, retornei ontem, fui na quarta, peguei o rapaz do Uber e perguntei para ele, como é que você faz a gestão da tua MEI? Eu pago um contador lá. Tá certo? Falei, cara, MEI você não precisa ter contador, você pode usar direto um sistema de autogestão. Aí expliquei para ele, nós temos lá por R$ 29,90 ou R$ 39,90, não lembro agora, você pode contratar o sistema MEI, você ganha um certificado digital, que é obrigatório ele emitir, você ganha um microseguro individual, se você estiver doente 1, 2 dias, você pode acionar, você ganha uma diária, você tem acesso à faculdade do comércio, tem acesso à redução de energia. Então eu falei assim, olha, a gente tem que começar a procurar alternativas, né? Que a gente reclama muito da vida, mas tem soluções, né? E o associativismo e o cooperativismo vieram para ficar.
Só não usa quem realmente não conhece, né? E aquela história, juntos somos mais fortes. Então a ACP tá para ajudar. E o MEI, então, também pode se associar à ACP, isso? Pode. Um MEI, uma empresa pequena, uma empresa grande. Sim, a gente criou agora, essas são as 2 novidades do ano, foi a Faculdade do Comércio, né? A solução integrada para o MEI. O MEI agora, ele é um comerciante, né? O MEI, quando surgiu, ele era para prestador de serviço, depois passou a poder vender mercadoria e agora vai ampliar o limite, né? Pelo menos está se discutindo a chegar no... Ele é um empreendedor, né? É isso, ele começa, às vezes, sozinho, mas aí já começa ele sente a mesma dor, ele pode ter funcionário, inclusive, atrelado a ele, né? Então, é o cara que a gente precisa ajudar. 95% dos associados da ACP são pequenas e médias empresas. E nós já temos cerca de quase 1.000 MEIs associados. Dentro desses 40 mil associados aqui no Paraná. Isso. Né? Então, acho que é importante reforçar esse trabalho da Associação Comercial do Paraná, da ACP, né? Das associações dos municípios, Associação Comercial, de procurar a ACP para ver esses serviços para que ela possa ofertar na sociedade para ajudar o empreendedor, o microempreendedor da cidade a se desenvolver e ter essas opções, né, Mourão, de curso, de treinamento ou até de questões legais, como você falou de sistema, de certificado digital, que a ACP, ou até você falou agora do próprio convênio médico, que sai mais barato do que no mercado. Então, acho que isso é importante as associações procurarem a ACP e procurar essa informação, né? A gente tem um fórum permanente de entidades parceiras, recentemente a Ibaiti, né? A Associação Comercial de Ibaiti, que estava, se eu não me engano, desativada, procurou a ACP. Como é que eu posso entrar no sistema ACP? Né? Nós tivemos várias entidades assim que estavam paradas na cidade, porque cidade pequena aí com 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, é difícil manter uma associação comercial ativa. Então, você monetizando ela, a associação comercial, ela é uma entidade importante numa cidade. Você tem lá a prefeitura, a Câmara de Vereadores e o próximo é o empresário. E o empresário precisa estar organizado para poder conversar de forma, né, organizada, tanto com o poder legislativo da cidade como com o executivo. Então, isso também é uma coisa que te traz de benefício para as cidades menores. Para as cidades também, e para a própria associação. Além da associação fazer essa parceria, a associação da cidade, volta a Paranaguá, Morretes, né, qualquer cidade aqui do Paraná, além dela se associar à ACP e fornecer serviços, né, e vantagens para o seu associado, para o comércio da cidade, sim, ela também tem condições de ser monetizada para fazer um investimento em algumas ações que ela queira fazer na cidade, um patrocínio, um evento, alguma coisa, ela vai ter um retorno da ACP também, né? E esse é o principal objetivo da ACP. A ACP, ela não circula o nome dela nas cidades. Eu atuo em Curitiba como ACP, claro, nas grandes atividades, porque a gente tem muita mídia que busca a ACP hoje pela quantidade de informações que a gente tem lá dentro. Nós temos uma área de dados, de business intelligence, nós temos especialistas nessas questões setoriais. Então, toda hora, algum assunto tem alguém da ACP se posicionando em favor do empresário. Mas nas cidades do interior, essas entidades que atuam com o logo delas. Nós fortalecemos as entidades do interior. Para não substituir, né? Para não ter essa concorrência. A CP não tem a pretensão de substituir nenhuma entidade que atue na sua região. A gente atua como parceiro comercial. O objetivo é fortalecer essas entidades. Exatamente. Entendeu? Então, e o importante é isso, é que a CP, desde a época do Camilo, quando o Camilo se posicionou a favor do empresário, teve aquela questão de fechamento do comércio, não quero entrar na polêmica, sim, se abre ou se fecha. Era o momento da pandemia, que estava o Camilo Turmina presidente, né? Exatamente. Então, a gente percebeu o crescimento da visibilidade da associação junto aos empresários. E de lá para cá houve uma transformação muito grande na CP. O próprio De Jerônimo, nas nossas enquetes, eu comento sempre, o Brasil sempre foi um país que era muito difícil se produzir. A gente ia para a feira de imóveis, vinha com um bolo de pedidos e a reclamação, puta, vou entregar 90 dias a 100 dias. Então a nossa dificuldade há mais de 15 anos atrás era produzir. Hoje em todas as enquetes é vender.
né? Antes vendia a mãe e não entregava. Agora você não consegue mais nem vender a mãe, né? Hoje é a dificuldade do empresário. A maior dificuldade do empresário é vender. Né? Mudou a forma de se consumir no Brasil e isso daí sim, a pandemia teve um efeito muito grande. Mas também teve, desde o último período da Dilma, o mercado vem caindo, né? O poder aquisitivo do brasileiro vem diminuindo. Né? Aí, quando entrou a pandemia, aí veio a parte da venda digital, omnichannel, várias tecnologias que o pequeno e médio não conseguiram ainda se estruturar. E eles estão perdendo o mercado para as grandes empresas. Que fazem a questão venda online também. Né? Exatamente. O mercado não cresceu, mas tem empresa que está crescendo 30% e tem empresa que está caindo 30%. E aí a gente começa a ver essas loucuras que estão fazendo aí no Brasil de aprovações de medidas sem o estudo técnico, que vai prejudicar muito o pequeno. Né? Mas o que a CP fez? A CP começou a escutar mais o empresário. A gente entendeu qual é a vocação de uma associação. Né? A associação não é feita para atender a presidência e a diretoria. A diretoria ela tem, e a presidência, elas têm que servir a associação. Eu comento sempre com todo mundo assim, o que eu vou ganhar na associação? Eu falo, eu espero que nada, eu espero que você venha para contribuir. Experiência. Se você contribuir, certamente você vai ganhar muita coisa, porque o que a gente oferta tem qualidade, né? E tem que ter um preço melhor que o mercado. Se eu tenho isenção fiscal, eu tenho obrigação de retribuir, né, isso para o associado. E o mais importante é que a associação só se fortalece se isso ficar claro. Não é eu mostrando a minha marca, a CP, não. A casa do empresário, que é o meu projeto, é que o empresário, tudo que ele precisar, tem um problema aqui. Cara, liga para a CP, entra no site da CP e vê se a gente não pode te ajudar nessa situação. Antes de a gente falar do teu projeto como presidente da Associação Comercial do Paraná, então, como é que foi essa transição, né? Você era vice-presidente comercial, então, do Antônio do Geroni, que fez um excelente trabalho frente à associação. Você resgatou aqui, talvez, esse destaque do Camilo Turmina, que realmente fez esse, não diria enfrentamento, mas fez esse destaque defendendo os empresários naquele período da pandemia, então, que levou o nome da CP, deixou mais conhecida ainda, mas o Antônio do Geroni veio e conseguiu erguer bastante por parceria, seja com a própria Prefeitura de Curitiba, com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal. Ele conseguiu elevar ainda mais o trabalho da CP, esse fortalecimento do empresário, levando esses serviços que você colocou aqui. Mas daí esse convite, Mourão, para você suceder o De Geroni, né, que foi um consenso de vocês. Como é que você recebeu esse convite e como é que você decidiu? Pensou, não pensou, foi de impulso? Isso aí foi uma construção, sabe, Tico? É interessante que o Camilo era um líder do comércio, né? Exerceu essa liderança. O De Geroni, além de líder, ele era um pacificador, né? Ele é uma pessoa que conversava com as pessoas, né? Tinha também uma experiência executiva em grandes empresas e ele criou um ambiente muito propício para, né? Reaproximou das entidades de governo, das entidades empresariais, porque na pandemia as empresas foram desconstruídas, a associação também passou por um processo. Não existia uma garantia de que o mundo voltaria ao normal. Então todo mundo reduziu seus quadros, né? Reduziu despesas e aí o De Geroni teve que reconstruir isso tudo. E eu tive uma sorte tremenda porque eu fui convidado para participar da diretoria, mas eu não estava alocado para trabalhar em alguma área específica. São 24 vice-presidentes, normalmente o presidente conta com 4, 5, 6... que vão trabalhar junto com eles de forma mais intensa. No dia a dia. E aí, quando o vice-presidente da área comercial teve um problema de ordem pessoal, pediu para ser substituído e me indicaram para ocupar essa função. Foi logo no começo da gestão de Geroni, mas
Aí eu comecei, até por vontade própria, a ficar mais tempo junto com o Degeroni. Então, eu não atuei só na área comercial na CP. A gente reestruturou a casa inteira, refez o quadro de funcionários, montamos um projeto de qualificação de gestores, trouxemos novas soluções, né? Claro, o Degeroni sempre falou o seguinte: olha, eu só vou anunciar o sucessor em setembro, porque a sucessão dele foi muito complicada, né? A CP, como toda associação, entidade, tem sempre grupos de pessoas que têm seus interesses. E na minha eleição não foi diferente. Em agosto, eu estava na Feira de Imóveis em São Paulo, o Degeroni me ligou e falou assim: ó, Mourão, está começando a ficar muito murmurinho por aí, já tem mais de 2 candidatos, já tinha um candidato que já um ano antes tinha lançado a candidatura para presidente, é uma coisa que a gente evita fazer na associação para não prejudicar o trabalho do presidente, né? E aí eu vou lançar teu nome. Eu falei: pô, que legal, presidente, né, e tal, você aceita? Eu falei: claro que aceito, né? Eu confesso para você que eu nunca tive assim a ambição de ser presidente da CP. O presidente Degeroni sempre falou assim: ó, essa é uma função que é muito cobiçada, né? Ela encanta as pessoas, mas você tem que entrar para ser presidente e saber que 3 anos depois você sai. Então o teu encantamento ele tem que ser muito rápido, você tem que entrar para trabalhar. Tá certo? Como você trabalhou firme comigo, montou assim, eu acho que você está qualificado para isso. Então foi assim, primeiro uma surpresa, foi também fiquei muito feliz, uma né? Alegria, sim. Claro, uma alegria enorme. Uma das entidades mais respeitadas no Paraná. Exatamente. E eu já estava convivendo com ele, com todo mundo, conheci todo mundo do governo, conheci todo mundo das entidades, tinha uma boa aceitação interna na casa. O clima hoje da CP é muito bom, né? Eu tenho conversa com os gestores, com os funcionários, eu sempre fui assim, gosto de conversar com as pessoas, e eu tinha oportunidade de botar o meu plano que a gente começou a desenvolver em novos negócios no mercado, né? Então eu ganhei 3 anos para fazer, vou consolidar isso daí. E esse é um negócio interessante, porque o Birô de Crédito, que é o grande gerador de benefício financeiro da associação hoje, representa 70%, o outro negócio representa 30%. E o outro negócio crescendo vai trazer mais associados. Se trouxer mais associados, a CP está cumprindo seu papel. Ela está, de alguma forma, para esses associados, entregando alguma solução de negócio que tenha valor para esse empresário. Só que eu tenho um projeto mais ambicioso. Eu estou agora transformando o Instituto Barão do Cerro Azul, que foi criado na gestão do presidente Camilo, em entidade de interesse social. Então, qual foi o conceito que eu estou criando na CP? A gente trabalha na área comercial para gerar receita para o institucional funcionar direito. Então, no institucional nós temos parcerias dentro da cidade, com o Natal, com o Domingo no Centro, com campanhas educativas. Então, essa receita que é gerada aqui, ela é aplicada de volta para a sociedade. E o Instituto do Barão do Cerro Azul vai ser o instrumento mais poderoso que a gente tem para poder fazer essa devolução para a sociedade, que daí eu vou poder atuar, sim, em projetos de saúde, educação, assistência social, culturais, né? Aí captando, claro, verbas, né? Que hoje existem várias que até nem são aproveitadas por falta de projetos. A minha ideia é que a associação passa a ser um grande prestador de contas para o governo, né? A gente fazer a gestão técnica do projeto, e daí faz uma parceria com quem entende do problema, porque a gente não vai ter esse corpo para, né, fazer a gestão do programa na rua, vamos dizer assim, né? Essa seria a principal prioridade que você vê dentro do... nós temos várias, nós estamos esse ano lançando o Hub de Tecnologia da CP. Então, junto com parceria com o Vale do Pinhão e outras entidades, nós estamos montando um hub na 15, né? Eu quero transformar aquele ponto onde está o prédio da CP num ponto um distrito de tecnologia.
Tá? A gente tem lá os casarões antigos na Rua 15, o circuito, aquele projeto que está em andamento para qualificar os restaurantes e bares tradicionais do centro da cidade, montar um roteiro. Então, a parte de turismo está muito focada nisso. E eu quero montar um distrito tecnológico naquela região. Estou, inclusive, trabalhando para ter Wi-Fi gratuito, que eu devo proporcionar ali, um café tecnológico, junto com esse hub, que é um hub de aceleração. Nós teremos cross-funding também lá para poder acelerar essas startups. E ali a tendência é que isso aí cresça muito. Crescer para o estado todo também. É porque é uma vocação do estado e da cidade de Curitiba, né? Que é a inovação. Mourão, agora a gente chega a uma parte aqui que eu falo alguma frase aqui, você tem que tentar me responder em uma palavra. Opa. Vamos ver se você conseguiu me encaixar aí. Vamos lá, claro. Se não tiver uma palavra, pode ser 2, 3 também, né? Uma palavra para definir liderança. Reconhecimento. Reconhecimento. Boa. Um empresário que você admira. Meu irmão, Eduardo Mourão. Eduardo Mourão. Um lugar do Paraná que todo mundo deveria conhecer. Tibagi. Tibagi. É lá no rancho, não? É. É lá no rancho. Café, forte ou fraco? Forte. Café forte. Um sonho para a SCP? Exercer o papel de ser a casa do empresário. A casa do empresário. Casa do empresário. Um sonho pessoal? Morrer o mais tarde possível com saúde e alegria. Isso aí. E o que ainda Mourão quer construir? Muitas coisas. Muitas coisas. Mourão, são 3 anos, você falou a gestão passa rápido, né? E o que terminando a tua gestão daqui a 3 anos, o que é o legado que você quer deixar como presidente da Associação Comercial do Paraná? O maior legado que a gente vem discutindo ao longo do tempo são as câmaras setoriais. Se as câmaras setoriais realmente exercerem o papel de câmaras técnicas que possam discutir as dificuldades, as necessidades dos setores de negócio, e a gente consiga elaborar projetos estruturados para apresentar ao poder público, eu acho que esse seria o grande legado que eu deixo. É claro que ficam os legados físicos, né? O hub de tecnologia, nós temos aí 3 anos para fazer esse impulsionamento dele. A faculdade do comércio é uma coisa que eu sempre gostei. É uma oportunidade que a gente tem de qualificar a mão de obra. Nós estamos, através da faculdade do comércio, também fazendo a qualificação do Mais 60. Nós já temos projetos pilotos com supermercados e redes de lojas que estão incentivando esse tipo de treinamento. E principalmente a ter a CP como a casa do empreendedor, a casa do empresário. Se o empresário entender que a CP é um porto seguro, que pode fazer a demanda estruturada das necessidades para a gente ter um ambiente de negócio melhor no Paraná, eu saio feliz da vida. Feliz, esse é o legado. E uma mensagem final, então, para o empresário paranaense? Olha, eu sei que está difícil, o pessoal também... Às vezes à noite eu falo, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Vamos ter fé, esperança, a gente já passou por tantas dificuldades e vamos passar por mais essa aí. Mas, vamos ficar atentos ao dia da eleição lá, tem muita gente boa chegando, né? Vamos conhecer novas propostas, não é só para presidente, tem governo, tem os deputados estaduais, os federais. A gente constrói um país exercendo a nossa cidadania, que é ir na eleição escolher bons representantes. É isso aí. Temos que ficar de olho, né, Mourão? Exatamente. Quero te agradecer, Mourão. Obrigado. A gente contou um pouquinho da tua história, a gente contou um pouquinho da ACP, a gente falou sobre as cidades, sobre o comércio, e esse foi o Café com o Tico dessa semana, conversando aqui com o presidente da Associação Comercial do Paraná, o Mourão, que é conhecido por todos como Mourão. Então agradeço o Mourão e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo Café com o Tico.